Nós estamos no último domingo do ano litúrgico, ou seja, semana que vem já começa a preparação para o Natal. Como o ano passou depressa, né? Semana que vem já é o primeiro domingo do Advento, que é a preparação para o tempo do Natal. Então hoje é o último domingo do ano litúrgico, não do ano civil. O ano civil é 31 de dezembro. Aliás, no último domingo do ano civil, creio que vai cair dia 28, nós vamos inaugurar, junto com o Papa Francisco, o Ano Santo de 2025. Ano Santo são aqueles anos que acontecem de 25 e 25 anos. No começo era de 100 em 100 anos, agora, depois de 50 em 50, agora é de 25 e 25. O último foi no ano 2000. Nós estávamos em Roma, quando o Papa anunciou que ia resolver a questão nossa, que graças a Deus resolveu com a criação da administração apostólica. Portanto, foi no ano 2000. Agora é 2025, vamos agradecer a Deus. Então o ano todo é o ano santo, que chama-se o jubileu. O jubileu é aquele, no Antigo Testamento havia, onde os pecados eram perdoados, as dívidas eram perdoadas, as propriedades voltavam para os seus donos, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, agora, é para dar o perdão dos pecados. A igreja dá uma indulgência especial, perdão dos pecados nesse tempo, tempo de boa confissão, de voltar para Deus, indulgências especiais, perdão dos pecados. É preciso fazer uma peregrinação. Aqui nós vamos fazer dia 28. Vamos sair lá da minha casa, Centro Catequético, vem a pé até aqui, e aqui vai ser a missa da inauguração do jubileu. Vamos marcar 3 igrejas, aqui, lá em Aparecida, lá em Bom Jesus, e lá na igreja nova que inaugurou agora, Nossa Senhora das Dores, lá em Varriçá. Então vai ser 3 igrejas para fazer a peregrinação. E aqui vamos fazer também, o ano todo santo vai ser para isso. Então começa no dia 28 de dezembro, mas já estou avisando que é nesse ano de 2025 que será o ano santo jubilar. Bem, nesse último domingo, a igreja põe a nossa consideração o fim do mundo. O fim do mundo acontece de 2 maneiras. Uma para quem morre. Quando a gente morre, é o fim do mundo para nós. Cada um vai ter o seu fim quando morrer, né? Então vai terminar. Mas haverá o fim do mundo também. Jesus usou uma comparação com a destruição de Jerusalém. Como sabem, Jerusalém era o centro da vida religiosa do tempo de Jesus, desde o Antigo Testamento, desde o começo. Então, um dos grandes símbolos de Jerusalém era o templo, aquele templo que foi construído por Salomão, mas que foi destruído com a invasão dos babilônicos. O Nabucodonosor destruiu o templo. Depois foi reconstruído um outro por Herodes, mais magnífico ainda. Nesse segundo templo é que entrou Jesus. Um templo imenso, com aquelas pedras enormes, megalíticas, imensas. Aquele templo que até hoje só resta o muro externo, não do templo, o muro externo que são é o Muro das Lamentações. Mas agora não tem mais, o templo acabou. E Jesus profetizou isso. A última vez que Jesus entrou no templo foi no domingo de Ramos. Quando ele saiu, os apóstolos comentaram: olha, mestre, essa construção imensa, que beleza. Aí Jesus falou: pois eu em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra, vai acabar isso tudo. Aí eles perguntaram: quando vai acontecer isso? Bom, Jesus vai usar palavras misteriosas, porque toda profecia envolta
é envolta num mistério, né? Então Jesus disse, vai acontecer duas coisas. Uma é a destruição de Jerusalém. Outra, o fim do mundo. A destruição de Jerusalém, Jesus falou, vai acontecer uma grande aflição, como nunca aconteceu ali até hoje, e todos vão sofrer muito. Os inimigos vão cercar a cidade, vão destruir tudo isso, e não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Isso aconteceu 40 anos depois do que Jesus falou, quando houve a invasão dos romanos. Houve uma revolta dos judeus contra os romanos, que eram o império de então. Os judeus se revoltaram, porque eles achavam que eles iam ser o Messias. O imperador Vespasiano mandou o seu filho Tito remediar aquela sedição. E eles foram lá, cercaram a cidade, era o jeito dos romanos atacar. Cercavam a cidade e ficavam meses acampados em torno da cidade. Não entrava nada, não saía nada. Aí morria de fome. Não entrava comida, não entrava nada. E eles, apertados, começavam a se revoltar uns com os outros, né? Porque era fome. Aí os romanos invadiam. Aí eles invadiram, o general Tito. Até hoje, quem visita Roma, ali na Via Sacra, tem o arco de Constantino, o arco de Constantino e o arco de Tito, que era o general. Ali está figurado ali os romanos carregando aqueles candelabros dos judeus. Está descrito ali esculturalmente a destruição de Jerusalém até hoje. É um testemunho, portanto, arqueológico muito importante. E essa descrição é feita pelo escritor judeu Joséfo Flávio, que ele descreve como é que foi a destruição de Jerusalém. Foi uma calamidade total, morrendo de fome, comendo uns aos outros, assando as crianças matando e assando para comer, uma desgraça total. Depois que eles estavam assim, os romanos entraram, destruíram tudo. Apesar do Tito ter dito para pouparem o templo, um soldado jogou fogo, foi tudo destruído, caiu tudo. Todo o templo foi derrubado. Só ficaram os alicerces. Aquele muro que tem até hoje lá, que é o Muro das Lamentações, é o muro externo. Então o templo mesmo foi destruído. Mas aquele imperador apóstata, Juliano o apóstata, querendo desmentir a palavra de Jesus, mandou reconstruir o templo. Aí mandou arrancar os alicerces, porque ele ia fazer de novo. Só que houve uma fome, uma peste, e não conseguiu fazer nada. Aí se cumpriu a palavra de Jesus, não ficou pedra sobre pedra, não ficou nada. Bem, então nosso Senhor falou que havia uma grande desolação. Ele está falando da destruição de Jerusalém. Então avisando, olha, quem estiver na cidade, fuja para os montes. Não volte para buscar nada. Isso de fato aconteceu. Aconteceu com a destruição de Jerusalém. Aí Jesus passa a falar do fim do mundo. Aí já não é mais destruição de Jerusalém, aquilo era figura, agora é o que vai acontecer no fim do mundo. Os céus serão abalados, a lua não brilhará mais, o sol também vai se apagar, as estrelas vão cair, haverá um grande cataclismo universal, aí vai ser destruição do fim do mundo. Isso vai acontecer no final, não é? Aí vão ser criados novos céus e nova terra. Mas aí vai ser o juízo final. O juízo final onde Deus vai julgar e vai confirmar aquele juízo que é feito depois da nossa morte.
quando a gente morre, tem o juízo particular. Cada um é julgado. Cada um. E no juízo final, é para todo mundo saber tudo. Aí a justiça vai ser restabelecida. Porque muitas vezes os maus são glorificados hoje. E os bons são humilhados. No fim do mundo, não. Vai ser a justa recompensa para todos. Quem é bom, vai para o céu. Quem é ruim, vai para o inferno. Então tá, Nosso Senhor disse. Como está naquela poesia que a gente lê na missa dos defuntos. Correrão todos ao trono, quando em meio ao eterno sono soar terrível trombeta. A morte e o mundo se espantam, as criaturas se levantam para responder ao juiz. Um livro será trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo será julgado. Pobre de mim, que farei? Que advogado arranjarei, se o próprio justo se inquieta? Recordai ao bom Jesus, fui causa da vossa cruz, não me percais neste dia. E assim é aquela oração, é o juízo final, onde tudo vai ser conhecido. Nosso Senhor dá as recomendações a eles, ou seja, fujam para os montes, mas isso é para a destruição de Jerusalém, porque no fim do mundo tudo vai acabar. A igreja fala isso, coloca isso nesse último evangelho, no último domingo do ano litúrgico, para a gente pensar no fim das coisas. Tudo que está aí no mundo acaba. As grandes obras dos homens, tudo isso acaba. Nosso corpo tão magnífico, tão bem feito por Deus, acaba. Isso é para a gente pensar que nós não somos para ficar aqui para sempre. Nós estamos aqui de passagem. Tudo aqui isso vai acabar. Então, pensemos no nosso nada. Pensemos que apesar de nosso corpo ser tão bem feito por Deus, um dia vai ser devorado pelos vermes. Um dia nossas riquezas vão ficar por aí. Vão ser disputadas por outros, não por nós mais. Tudo isso é para a gente se desapegar um pouco. Enquanto a gente está aqui, a gente faz o bem, ajunta dinheiro, protege a família, mas sabendo que nós não vamos ficar aqui para sempre. Estamos aqui de passagem. Então, São Paulo nos lembra, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Vivamos a amizade de Deus. Rezemos sempre. Estar na amizade, fazer a vontade de Deus, é o que São Paulo lembra na epístola de hoje. Em tudo, procurar descobrir qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é para a gente fazer o bem. Aqui eles estão fazendo a vontade de Deus, estamos na missa, de domingo. Mas não só, em casa também a gente reza, a gente cuida da família, a gente faz o bem, a gente ajuda as pessoas que estão precisando, a gente não paga o mal com o mal, a gente faz sempre o bem, mesmo aqueles que nos fazem mal. A gente tem que ser como bons cristãos em toda parte. E então vamos pedir hoje a Nossa Senhora. Em dezembro vamos ter a festa da Imaculada Conceição. Aliás, eu convido a todos, dia 8 de dezembro, eu faço 50 anos de padre, 50 anos de sacerdócio. Vai ter a nossa festa, vai ser no dia 7, é no sábado anterior, dia 7 de dezembro. Vamos ter uma missa solene pontifical, às 5 da tarde, e depois um jantar de gala, ali para o qual estão vendendo os ingressos para o jantar, para o pessoal saber fazer os cálculos. Então não deixem de vir, de comparecer, para agradecer comigo, pelo menos a missa, agradecer comigo a esse sacerdócio de 50 anos, pelo qual Deus faz muito bem à igreja, através do sacerdócio, dos sacramentos, dos ensinamentos que a igreja nos dá. Então vamos pedir a Deus, neste domingo, último domingo, pensemos sempre no nosso fim, vivamos bem, façamos a vontade de Deus, cumpramos a vontade de Deus, fujamos do pecado, e assim, vivendo tranquilamente, podemos esperar tranquilamente o nosso fim. Quando chegar, Deus é que sabe.
não é? Ontem eu celebrei a missa de Dona Valma e São José, Miquelito, 74 anos de casamento. Não é fácil não. Ele está com 94 anos de idade e ela com 90. E 74 anos de casado, rumo aos 75 ano que vem. Eles são um casal que durou, né? Quando eu celebrei os 50 anos dele, foi muito bonito. Fizeram um bolo imenso. Em cima puseram uma máquina da Leopoldina, porque ele era maquinista da Leopoldina. E estava um escudo do Vasco, do Flamengo, e o escudo do Vasco. Porque ele é Vasco e ela é flamenguista. Eu falei, só a igreja mesmo para fazer isso, né? Um casal durar 74 anos, um flamenguista e um vascaíno, sem brigar, na paz. A igreja pacifica, né? Pacifica os ânimos. E assim foi. Agradecemos a Deus. A gente tem que viver bem. E eu falei com ele, está se realizando aqui o que Deus falou, né? Crescei e sede fecundos. O salão estava lotado de gente, né? Filhos, netos, bisnetos, trisnetos, cheio de gente. E o casal ali, vivo, comemorando os 74 anos. Vamos pedir a Deus, né, que a gente viva bem o tempo que Deus desejar para a gente, né? Designar, e a gente viver bem até o dia que Ele nos chamar. Amém. Continuemos a Santa Missa.